Fala galera, vocês estão no meio da reunião aqui, mas vocês estão prestes a assistir a minha participação num programa chamado Sem Censura na TV Brasil, onde a gente debateu o cenário digital e essas mudanças que a internet tem trazido para a vida das pessoas e os impactos disso nos negócios e na carreira da galera. Então, um bate-papo super interessante, senta a bunda aí e aproveita. Todo mundo, sem exceção que está aqui nessa sala, não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. Olá, muito boa tarde. Então, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. Que dia é hoje? Hoje, 1º de maio. Cara, olha só, você sabia, Bruno? Em 1980, eu comecei a trabalhar na antiga TV Educativa do Rio de Janeiro, no dia 1º de maio. Olha aí, Viu tá só? comemorando. 39 anos de trabalho hoje. Tá bom demais para vocês, não tá não? Olha só, no Sem Censura de hoje, então, vamos falar sobre trabalho? Vamos falar sobre mercado de trabalho também, sobre empreendedorismo e vai ter música. Nossos convidados são Bernardo Kocher, que é professor de História Contemporânea, e ele vai nos falar sobre as mudanças no mundo do trabalho ao longo do tempo. Estamos com Rafael Avelar, o Rafa, que é empreendedor, ele vai nos dar dicas de como as pessoas podem usar as redes sociais para conseguir um trabalho, para conseguir melhorar o seu negócio. Você se dedicou a isso, né, Rafael? E deu certo, você ficou esperto em relação às redes, ou seja, já que eu nasci nesse meio. Perfeito. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Eu acho que esse é um tema super interessante para ser trabalhado no dia do trabalho. Se tem um assunto que está em voga hoje em dia, a internet, as redes sociais, eu acho que é mega relevante a gente trazer para o pessoal maneiras inteligentes de usar isso a favor da sua carreira e também, eventualmente, de um negócio que você tenha. Maravilha, Rafa. Estamos com o André Carvalhal, nosso colunista fixo, que também é empreendedor. Vamos lá, Rafael, agora entramos aí com seus 28 anos nesse universo. Perfeito. Eu acho que você foi extremamente feliz quando você usou a palavra violência, pegando do discurso que o Bernardo colocou para esse novo mundo digital, né? Assim, se tem uma coisa que é certa é que a tecnologia come tudo. Tecnologia, até falando de China aí, especificamente, eu tenho um pouco de contexto de China por conta de alguns projetos que a gente tem lá na agência. E falando de China, a China não é só um modelo industrial bem-sucedido, mas é um país que investiu muito em tecnologia e onde esse cara daqui manda em tudo. As pessoas Esse lá... cara... O smartphone. Ah, o smartphone. O smartphone. Através de redes sociais, meios de pagamento digitais e tudo que vem junto da tecnologia, a China se tornou um dos países hoje em dia mais ágeis a responder a mudanças de mercado, a mudanças de consumidor, e é por isso também que ela vem vencendo. E isso tem impactos desde a força de trabalho até as estratégias de negócio, mas a tecnologia no centro de tudo eu acho que é o diferencial aí. A gente já vê iniciativas não só globais, mas no Brasil também, de empresas 100% remotas. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que é um desenvolvedor, trabalha com programação de inteligência artificial, trabalha numa startup do Vale do Silício, no Brasil, em casa. Ganha um salário excelente. Assim, se a gente fosse colocar no patamar de renda brasileira, provavelmente está no top 1% de renda brasileira. Trabalha do sofá da casa dele com o computador aberto. Não é CLT. Olha que loucura. O que o celular permitiu as pessoas fazerem. Ele recebe o salário dele numa carteira digital de Bitcoin, que a corretora transfere imediatamente para a conta do banco dele em real. Ele não tem nenhuma burocracia entre ele e a empresa. O que ele faz? Ele é programador de uma startup. Mas nem só nesse universo da tecnologia também tem isso. Serviços também. Em São Paulo, hoje em dia, é muito comum a presença do porteiro remoto, que é um porteiro que você fica dentro de uma central técnica, coordenando vários edifícios, várias portarias, e você não tem mais a presença daquele porteiro ali. Quer dizer, um serviço que a tecnologia, de alguma forma, está acabando, mas também está facilitando para um monte de gente, professor Bernardo. Eu gostaria de citar um exemplo também prosaico nessa direção dos radiologistas indianos. Perfeito. Né? Perfeito. Você tira a radiografia nos Estados Unidos e o radiologista analisa, dá o laudo na Índia. Sim. Ou das moças que anunciam no alto-falante do aeroporto, Voltal, também estão no outro país, né? A minha história de vida fala para os impactos da Fala um pouquinho da tecnologia. tua história de vida, Rafael, porque você começa com publicidade, que é uma coisa que vocês têm a ver em comum, mas o teu caso é um pouquinho particular. Perfeito. E assim, até a minha história volta até um pouco atrás. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro, muito rápido migrei para uma empresa da minha família que estava aos cacos, basicamente falida, mas que já tinha sido uma grande empresa brasileira.
Empresa de quê? De publicidade? De engenharia. De Não, engenharia. de engenharia. E olha que curioso, voltando ao ponto da tecnologia e as ramificações do impacto dela no mercado de trabalho, eu trouxe a empresa a um nível de receita igual ao que ela já tinha tido uma vez na história dela. Ela tinha cerca de 150, 200 funcionários, só que eu trouxe ela a esse mesmo nível de receita com 30 funcionários. Tecnologia. No centro, automatizando o processo, com conexão... Quer dizer, os trabalhadores todos se matando, enquanto eu só de Sim, ouvir. Assim, sim, né? O trabalho está acabando, gente. É super curioso. E é terrível Tá mudando, isso, né? Eu acho que a palavra que você usou é perfeita. Eu acho que está mudando. Voltando à Revolução Industrial, também se falava disso. Vai acabar a força de Vai acabar, trabalho. a gente tem que destruir as máquinas. A gente tem que destruir as máquinas, perfeito. E acabou que não aconteceu isso. A força de trabalho humano acabou migrando para uma outra atividade. E acho que agora a gente passa por um momento muito parecido. A inteligência artificial, os algoritmos, os smartphones, os softwares, substituindo alguma capacidade analítica do ser humano, mas eu tenho a crença plena de que a gente vai migrar para algum outro tipo de atividade que, como não era clara lá atrás qual ia ser, hoje em dia também não está ainda, mas com certeza existe Mas espaço é para os uma seres nova humanos revolução ainda. industrial, né, professor? Essa é a terceira da microeletrônica, né? O Rafael, eu fiquei vendo os vídeos dele na internet, você é um cara muito provocador, eu vi isso. Ele e é agora impressionante, eu mas vou eu ser acho provocador que aqui. ele é muito jovem, só pode ser para a juventude. Mas é um duro. provocador Tem do momento bem, que ele diz muito assim, bom. a gente tem que ser duro quando a gente é pai, a gente é duro. Do pai não é duro, não. Você precisa conhecer minha mãe, então. Agora, te fazendo uma provocação, o que você acha das pessoas hoje que não usam as redes sociais para se projetar no mercado profissional? Perfeito. Eu acho que é uma escolha. Assim, e é muito curioso eu falar Existe isso. jovem assim? Jovem são raríssimos, mas eu diria que pessoas de outros cohortes, de outras idades... Tudo bem, não? Só fazer trazer um dado que eu li essa semana, 1/3 da população não está nas redes sociais. E o que eles estão perdendo? Assim, e aí de volta à sua pergunta, eu acho que é uma escolha. Você estar ou não estar, e principalmente de onde veio a sua pergunta, que é fazer uso para projetar a sua imagem, é uma escolha. Não tem certo, não tem errado. É uma escolha que implica em certas renúncias, implica em certos benefícios, mas eu não tenho dúvida nenhuma que é uma ferramenta poderosíssima para projetar resultados de negócio e para projetar objetivos de carreira. A minha história de vida, de volta, que nos últimos 10 meses eu abri uma agência de publicidade, 10 meses tem a minha agência. Chama Velar Mídia. Eu escalei a agência. A gente tem escritórios hoje em dia no Rio, em São Paulo, Santa Catarina, dezenas de E funcionários. você fala muito mal da publicidade, né? Da publicidade tradicional, né? perfeito. Porque eu acredito, e assim, e eu vou fazer um exercício aqui, mais uma vez sendo provocador. A gente tem esse debate de publicidade tradicional e digital, mas eu desafio vocês a pensarem que quando você pega a maior parte das pessoas no globo hoje em dia, só você andar na rua, elas estão com a cara dentro do smartphone. Então, se você não é relevante ali dentro, de alguma maneira, você está se tornando menos relevante a cada dia que passa. Mas é uma escolha. Usar para uso pessoal é uma escolha. Para o seu negócio, eu diria que se você não produz fotos, vídeos ou palavra escrita nas 7, 11 plataformas que dominam a atenção das pessoas, você está todos os dias se tornando um pouquinho menos relevante. E perde dinheiro também? Com certeza. E, mais uma vez, pode não sangrar do seu bolso diretamente, mas impacta vendas menores, uma atratividade menor dos... Por exemplo, se você abre o meu direct do Instagram, eu tenho todos os dias dezenas de pessoas pedindo para trabalhar na minha empresa. Discute com ele. Eu super concordo, mas eu vivo esse drama diariamente, porque, enfim, eu sou uma pessoa pública, eu sou escritor, eu tenho, enfim, um trabalho que me projeta e que me daria muitas oportunidades através das redes sociais e eu tenho maior preguiça. Perfeito. E eu vivo isso na pele, eu vejo, porque quando eu... Você paga caro isso? Sim. Porque é isso que ele está dizendo. Exatamente. Ele está dizendo que você, Sim, ao sim. fazer esse tipo de escolha, você paga caro. Exatamente. E, por outro lado, quando eu tomo uma decisão de me expor, ou de expor os meus livros, ou de expor algum tipo de conteúdo, eu vejo imediatamente o retorno daquilo em venda, em procura. Ô, Rafa, para quem quer levar a sério, assim, eu quero me projetar no Facebook, no Instagram, no Twitter... A minha questão é assim, para dar resultado mesmo, para você ter gente... Mas você te tem uma vendo. empresa? Não, mas eu... Seria Ele você é uma a própria empresa. empresa? eu posso ser a minha Sim. empresa. Tá. É um conceito interessante. E acho que a gente tem dois aspectos para olhar sempre que a gente fala disso. O primeiro deles é a competição. Todas essas plataformas, eu produzo, ele produz, você produz, ele produz. Então, é sempre uma função... Eu sou economista, então não consigo não olhar para as coisas diante de uma dinâmica de oferta e demanda. Você conseguiu se formar? Com certeza. Caramba!
diante de uma dinâmica de oferta e demanda. Então, assim, quanto mais pessoas produzem ali dentro, mais difícil é você se sobressair. Tá. Então, essas plataformas todas têm uma dinâmica que, a partir do momento que elas atingem um estágio de maturidade, é cada vez mais difícil você se tornar relevante ali, porque já tem pessoas dominando os assuntos onde você quer opinar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, para alguém que está começando hoje e gostaria de se tornar relevante, olha para as plataformas que são mais jovens, que têm menos competição. Eu sou fascinado por áudio hoje em dia. Eu acredito que se você tem um objetivo profissional, vou dar um exemplo, você vai abrir uma empresa de cosméticos. Um exemplo bem específico. Você deveria criar um podcast sobre beleza e colocar ele nas 5 plataformas de áudio, Deezer, Spotify, SoundCloud, todas elas, para distribuir o seu podcast sobre beleza. Porque áudio é um formato que está mega em alta, todo mundo consome e ainda não tem tanta gente produzindo. Então, por exemplo, essa é uma dinâmica, olhar para os lugares onde a competição é um pouco menor. E o segundo ponto... Mas como é que você sabe? Você tem que ter acesso a todas as métricas desse mercado. E elas são boas? Elas são analisadas? Elas são... confiáveis, etc? É. Sim. Sim, são. Você precisa... Você vai lá e você põe. Eu quero saber quais são os principais veículos para esse coisa aqui. Aí vai. Eu, mais uma vez, voltando à minha tese de começo de carreira em mercado financeiro antes de me tornar publicitário, eu tenho a mesma tese de venda e compra de ação. Na hora que todo mundo começa a falar de alguma coisa, você está atrasado. Entendi. Então, assim, por exemplo, Instagram agora. Você tem que ser... Tá olhando Todo mundo mais. sabe Já que o era. Instagram é relevante. Já era. Assim, o seu following count, as pessoas que te seguem ali, vão ser um reflexo de duas coisas. Ou da sua relevância dentro da plataforma, ou da sua relevância fora da plataforma. Se você for uma... Por exemplo, a gente pegou para fazer a estratégia de um dos maiores executivos brasileiros, mês passado. Ele tinha 0 seguidores. Em uma semana, ele bateu 100 mil seguidores. Uma semana. Sem comprar nada. Sem comprar nada. Criação de perfil, começamos a produzir conteúdo estratégico para a marca dele, 0 a 100. Mas por quê? Ele tinha uma reputação monstruosa fora dali. A partir do momento que ele começa a dar o ponto de vista dele, as pessoas querem ouvir. Então, esse é um ponto. Mas 99% das pessoas não se enquadra nesse... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Seria o oposto, Seria né? o oposto. E aí você precisa sempre ser inteligente e procurar os lugares onde não tem excesso de competição. Áudio, atualmente, é a fronteira que eu mais gosto. Entre Você todas. é um ótimo vendedor? Com certeza. Não, porque tem que entender as excelências das pessoas. Sim, assim, e mais uma vez, eu acho que venda, principalmente no nível que eu jogo, que são vendas muito grandes, são corporações grandes, é uma função de duas coisas, relacionamento e de você conseguir agregar valor no negócio da pessoa. Eu não me enxergo como vendedor, nunca me rotulei como vendedor. Eu entro numa sala para conversar com alguém, tentando entender as dinâmicas do negócio da pessoa, tentando entender aonde eu agrego, e se por acaso o que eu faço consegue aproximar ele dos objetivos dele, maravilha. Existe uma coisa que, por exemplo, quando eu estava estudando os livros do André, para a primeira vez que ele veio aqui ser entrevistado, uma coisa que eu fiquei muito impressionada e que eu já vi todos os casos de sucesso que eu já verifiquei, é o nível de sinceridade que tem que ser muito alta. Perfeito. E isso em todos os níveis. Por exemplo, quando o Bernardo tem que ser um professor sincero, senão você tem que ser sincero. A sinceridade é um critério muito básico, por exemplo, para eu comprar qualquer coisa. E eu não sou diferente de ninguém, muito pelo contrário. Perfeito. Eu sou basicamente Sim, igual a todo mundo. E eu acho que nas redes sociais isso ganha uma força muito grande. Não, né? isso é escancarado. É escancarado. Isso é escancarado. E isso é um eu acho vídeo que wall, né? E eu acho que isso é o que as pessoas buscam, né? Foi o que ele falou. Então o cara já tinha um conteúdo, ele passou a dar a opinião dele ali e isso atrai as pessoas. Se você olhar os perfis que têm mais seguidores, seja em qualquer, são as pessoas que estão dando opinião, que estão se abrindo, que estão falando. Eu acho que o seu hoje caminho é parecido com isso, né, André? Você é um cara da exatamente moda e que isso. você hoje tem o seu perfil nas redes sociais e você acabou virando veículo também. Exatamente. Porque ele informação. pegou todo o lado pessoal e Isso. ele De credibilidade. Exatamente. Foi isso que ficou interessante. Um cara de publicidade, de marketing, que diz, não, isso não é suficiente. As pessoas né? querem E ver aí, o que você pensa. que é um pouco essa tua linha do Facebook. Entendeu? Você quer ver escrito com todas as letras coisas que você pensa parecido. Eu busco as pessoas mesmo no Facebook, me encanto com muitas. Tudo muito pelo Facebook acaba sendo. E eu fico pensando assim, eu acho que as pessoas procuram pessoas, né? Muito mais assim, claro que o conteúdo você quer ouvir o Djavan ali cantando no palco, incrível, mas
quer ver o Djavan com o filho dele em casa tocando um violão. Isso é muito mais... Esse espetáculo é muito mais atraente, na menos medida que preparado. for bem filmado, né? Porque realmente... Ou nem. Às vezes você quer aquela imagem tosca. Se tem uma coisa que eu posso passar para vocês de experiência própria, é que autenticidade, de volta ao seu ponto e ao ponto do André, é o que mais indexa hoje em dia. Assim, o que existe de pessoas tentando vender uma vida que não é a deles, que não é uma vida real, que é uma vida de só felicidade, de só glamour, isso não é mais apelativo. As pessoas percebem que aquilo ali é projetado, é uma coisa fabricada. Então, na hora que chega alguém cru, verdadeiro, autêntico, isso tende a ressoar muito mais com as pessoas, tanto que os maiores perfis e as maiores estratégias de sucesso, as Kardashians são prova viva disso, são as pessoas que mais mostram o lado humano delas. Então, é um... Tem um nível de exposição exagerado também, Perfeito, né, perfeito, Rafael? perfeito. Vou te contar, porque você está falando uma das escolha. Kardashians, vou te contar. É uma escolha. Mas Eu sei que é uma escolha, bônus mas é uma muito escolha grande para ganhar financeiro. dinheiro. Você vê aquilo, você quase que vê o preço. Perfeito. É muito show de Truman. Perfeito. Tem o preço do paletó quando ela veste. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar o fato de que a mais nova deles se tornou a mais nova bilionária da história. Mas é isso que do dá a mundo. sensação um pouco, que está todo mundo atrás da grana. Perfeito. É uma confusão que existe hoje em dia. Eu acho que o empreendedorismo, eu acho que o sucesso ficou uma coisa sexy, justamente por causa dessas pessoas que produzem conteúdo em cima disso, e se tornou um atributo extremamente desejável. E hoje em dia as pessoas acham que isso é o objetivo, quando na verdade não deveria ser, né? Você tem uma vida para viver e essa deveria ser o seu objetivo, viver uma vida que te traz felicidade, onde você está perto das pessoas que você gosta, e não uma busca incessante por alguma coisa que não vai te trazer nada de realização ou satisfação. Eu, por exemplo, invejo mais o professor Bernardo com seu pensamento brilhante do que muito prato bonito, que só me faz engordar, inclusive, Perfeito. no Facebook. Obrigada, André. Foi um prazer enorme tê-lo Obrigado. aqui de novo. Rafa, foi um prazer. Obrigado mais uma Bernardo, vez. muito Professor. obrigada. Amor, demais. Obrigado. Vamos lá, a gente volta Vamos amanhã? lá. Até amanhã, Vera Barroso. Até amanhã. Obrigado. Valeu, gente.